Bom, para quem não me conhece, eu sou missionário de Jocum há muito tempo. Eu fui para Jocum porque o nome de Jocum significa Jovens com uma Missão. Como eu não queria ficar velho, então eu já fui para lá e fiquei lá mesmo. E eu sou jovem até hoje. Eu sou de Jovens com uma Missão até agora, tá tudo certo, né? Nenhum problema. Esse negócio é pintura, né? Luzes, entendeu? É isso, platinado. Isso. Platinadinho só para ficar bonitinho só. Não, nós estamos platinados, né, pastor? De bom, mas a gente é jovem no espírito, é jovem, né? Então, isso aqui, com toda essa água dá para tomar, não tem detergente, não. Desconfiado com a água agora, né? Eu tenho um texto, gente, abre a tua Bíblia que trouxe em Efésios 5, de 24 a 33. Eu acredito que todos vocês conhecem esse texto. Esse texto, ele fala sobre a noiva, sobre o casamento, sobre Jesus, né, e a igreja. Então, é um texto longo, um pouco longo, né? Mas a gente vai compartilhar sobre isso. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, antes santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou a si próprio, ao seu próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do corpo, Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Amém. Eu sei que muitas mulheres, quando ouvem esse texto, elas só escutam uma coisa. O que a mulher escuta quando ela lê esse texto aqui? Você sabe, Ila? O que a gente escuta? Seja submissa, mulher, fique debaixo do seu marido, mulher, seja o tapete do seu marido, mulher, se humilhe, mulher, isso, é só isso que elas escutam. Mas eu quero dizer o que os homens escutam nesse texto. O que os homens escutam nesse texto? Marido, ame a sua esposa. Marido, dê a vida pela sua esposa. Marido, se lasque pela sua esposa. Marido, vá para a guerra pela sua esposa. Marido, mate alguém pela sua esposa. Marido, mate alguém pelos seus filhos. Cuide dessa casa. Seja homem. Não seja frouxo. Não seja ordinário. Seja um homem de verdade. É isso que o homem escuta quando ele ouve esse texto. E o que a mulher ouve? Seja submissa. Oh, meu Deus, a Bíblia não podia falar de você submissa. Gente, ser submissa, receber o amor desse cara que está disposto a morrer por você, é tudo de bom que você podia ter nessa vida. Eu tenho uma amiga minha, feminista, até o tal. Pensa naquelas feministas assim, chata. Chegou a gerência do grupo. Aquelas mulheres, sabe aquelas mulheres encardidas assim? Desse jeitinho. Muito amiga minha. E um belo dia a gente se encontrou depois de 15 anos. Eu não vi a aula. E ela, Jonas, que bom te encontrar, vamos almoçar juntos. Eu digo, vamos.
Tá pagando, eu tô com medo, né? Não sei porquê, né? Alguém percebeu alguma coisa nesse sentido? Então, é verdade. Se me chamar para comer, eu vou, né? Gente, e a gente sentado ali comendo uma bela massa, uma bela pasta, sendo felicidade. Ela mora ali perto. E ela começou a conversar comigo, ela disse assim: Jonas, eu tenho uma tristeza na minha vida. Eu digo: qual tristeza, mulher? Essa grana toda que você tem, morando onde é que você mora, que tristeza é essa, né? Ela disse assim: eu devia ter prestado mais atenção na Bíblia. Eu digo: por quê? Porque a Bíblia fala que a mulher sujeita ao seu marido, ela não tem problema. E essa moça então ela falou para mim assim: Jonas, a vida inteira eu corri atrás para ser igual ou melhor que meu marido e os homens. E sabe o que isso me trouxe de cansaço e burrice? Porque eu entendi, depois de me cansar tanto, que a melhor coisa que existe para uma mulher é ela estar debaixo da proteção e da submissão ao seu esposo. Eu não tinha que ter corrido tanto, que ter batalhado tanto, feito tudo que eu fiz, porque eu tinha um esposo. E eu estava lutando contra o meu esposo para ser melhor que ele. Que burrice! Eu falei: não, antes tarde do que mais tarde, né, amiga? Antes tarde do que nunca, né? Ela disse assim: mas isso foi tão interessante, porque muitas vezes o discurso dela, né, era aquele discurso inflamado. Nós, as mulheres, temos que isso, que aquilo. E a Bíblia diz que nós, as mulheres, temos que nada. Temos que ser somente amar. Mas a Bíblia dá uma dica para a mulher. O que a Bíblia manda, além de ela ser submissa? Aqui no texto. Que elas respeitem o seu. Gente, não tem pior. Eu não sei se você já caminhou uma pedra no sapato. É um negócio chato, né? Já tentou caminhar com pedra no sapato? É a mesma coisa quando a mulher não respeita o marido. Ela é uma pedra no sapato. Porque tudo que o marido quer é ser respeito, ser reconhecido, ser respeitado por essa mulher. Porque é para ele amar a ponto de se entregar por ela. E a mulher, ela tem que fazer o quê? Guerrear por ele? Matar por ele? Ir para a guerra por ele? Ela precisa ser só submissa. Mas não é submissa ao homem, é submissa ao amor desse homem. Quando eu falo submissa ao amor desse homem, não muda um pouquinho na sua cabeça? Porque, gente, nós, quando falamos de amor, a gente fala de um amor romântico. Eu gostei dos períodos de romantismo aqui. É bacaninha. Mas a vida não é feita só de romantismo, vamos combinar? Alguns casais gostam mais de romantismo, outros menos. Alguns casais são cheios das coisas, outros menos, né? Tem para todo gosto, para todo jeito, né? Mas amor mesmo é sacrificial. O amor, deixa eu sintetizar para você. O que é o amor? O amor é fazer o melhor para outra pessoa. Isso é amor. Quando você faz o teu melhor por ela sempre. Não é uma vez ou outra. É sempre. Isso é amor. Pastor, mas e esse negócio que eu senti, as borboletas no estômago, quando eu vi pela primeira vez essa carinha e tal? Isso é paixão. Isso é o start. Sem isso daí não rola. Precisa disso. É o start. É a paixão. Só que a paixão, ela tem uma coisa muito boa. Ela aproxima a pessoa, é um imã. Mas ela tem uma coisa muito ruim. Ela é burra. Totalmente burra. Você já falou com um homem apaixonado? Não adianta. Ele não vai te ouvir. Você já falou com uma mulher apaixonada? Adianta.
Tenta dar um conselho para um casal apaixonado. Já tentou, pastor? É pura perca de tempo. E por quê? Porque a paixão, ela não faz com que a pessoa veja exatamente nada de errado na outra pessoa. Ela isenta você de ver os erros da pessoa. Você só vai ter os seus olhos abertos depois que você comer da fruta. É como disse lá no jardim. Por quê? A convivência vai revelar quem a outra pessoa de fato é, como ela é. Né? E não é só o casamento, porque o desafio é que essa pessoa, ela vem com um pacote junto, não é? Se a gente casasse com alguém que fosse isento, mas não é isento, ela vem com um pacote de uma família de origem, ela vem com um pacote de educação, ela vem com um pacote social, ela vem com muita coisa para esse relacionamento. E nós também não vamos isentos. A gente também vai com o nosso pacotinho. E às vezes não é só um pacotinho, às vezes é uma mochila inteira. Tem mochila que vem até com filho dentro. Vem juntos, o pacote é grande. O desafio é enorme. Mas o casamento, ele não é da igreja. Sabia que o casamento não é da igreja? Também não é do juiz. O casamento não é da sociedade. O casamento é uma instituição, repita comigo, divina. Quem criou o casamento? Gente, eu brinco, né? Os irmãos ficam quase meio endemoniados comigo. Quando você fala a palavra casamento lá no centro espírita, sabe quem vai lá? Deus. Porque casamento não é de ninguém a não ser do próprio Deus. Ele criou, ele estabeleceu. Então, quando nós estamos num casamento, significa que nós estamos em obediência direta a algo tremendo que Deus criou. E quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos indo em direção ao plano de Deus para a nossa vida. E o plano de Deus na nossa vida é que não seja um só, mas que sejam dois. A Bíblia fala sobre isso, né? Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Como é que você dá 3 dobras num cordão? Com um pai, uma mãe e um filho. Você já tem 3 dobras aí. O casamento, gente, ele precisa de fidelidade. Ele precisa dessa maturidade do amor. Então, o que é a maturidade do amor? Passou a fase da paixão. A maturidade do amor é eu escolho essa pessoa para fazer o melhor por ela. Eu escolho essa pessoa para me dedicar a ela, para me entregar a ela. É uma escolha sua. É uma escolha de cumprir e honrar a aliança que você fez nesse casamento, que é divino. E esse casamento que é divino, ele é a base, é o fundamento da nossa sociedade. Uma sociedade sem casamento, sem filhos, fatalmente ela vai desaparecer. Ela vai sumir. Por quê? Porque para você existir, precisou de muita gente lá atrás para você existir hoje. Quando a gente conta 4, 5 gerações para trás, dá 34, 36 pessoas, se não me engano, que você vai contando para trás, né? 5 gerações já tem uma pequena multidão. Então pensa que você não é uma pessoa sozinha no mundo, você faz parte de uma linha genealógica que vem vindo desde os tempos. E só aqui nessa sala a gente pode tirar pelo menos umas 5, 6 nacionalidades diferentes. Eu com essa cara aqui, você nunca diria que eu tenho sangue italiano. Mas eu tenho.
Eu tenho sangue português, tenho sangue negro, tenho sangue indígena e eu sou um perfeito brasileiro. Porque brasileiro que não tem pelo menos 3 misturas não é bem brasileiro. É mais ou menos brasileiro. Nasceu aqui, né, Cleves? A tia da minha esposa, ela só tem 2 nacionalidades, alemã e polonesa. Só as 2 no sangue dela. Eu sou o cara mais preto na família dela. Não tem outro mais negro na família dela que nem eu. Aí, casamento é o alicerce dessa sociedade. Ela é a liga que vai fazer com que a sociedade cresça e se multiplique. E os casais, gente, eles são a base da formação da próxima geração. E nós somos as pessoas que estamos gerando pessoas. Não é o mundo que nós queremos para os nossos filhos, mas é que filhos nós queremos para o nosso mundo no futuro. Que tipo de filhos nós estamos colocando, gerando, educando e formando nas nossas famílias? Qual é o exemplo de casamento que os nossos filhos recebem na nossa família? Quando eles olham para o nosso casamento, será que eles dizem assim, nossa, eu quero um casamento igual do meu pai e do meu pai? Ou será que eles olham para o nosso casamento e dizem assim, acho que nem casar eu quero, porque, pelo amor de Deus, mas sofrer desse jeito não vale a pena. E nós muitas vezes nós que estamos construindo isso, com o nosso exemplo, gente, não é pelo que eu falo. Não adianta eu falar para o meu filho, case, casamento é bom, se ele está vendo outra coisa, se ele está presenciando algo totalmente diferente na minha vida. Não é assim? Então, gente, o desafio nosso, hoje, no nosso casamento, é mantermos uma aliança, é resgatarmos essa aliança. O que é uma aliança? É um pacto que eu faço comigo. Quando você fez esse pacto, você falou até que a morte. Mas muitas coisas acontecem ao longo dessa jornada que nos separam e não é a morte que está separando. É muitas vezes o nosso ego, é muitas vezes as nossas diferenças, é muitas vezes as nossas dificuldades de ser compreendidos e de compreender. Nós temos muita essa dificuldade, não é assim? Aquela dificuldade de você falar e ser ouvido, ou falar e alguém escutar. É diferente, né? Quando a minha esposa fala e eu escuto. E é diferente quando a minha esposa fala e eu só ouço. Eu não estou escutando. Eu estou ouvindo, mas não estou dando ouvidos. Por quê? Porque às vezes você está ouvindo alguma coisa que você não está disposto a mudar. Quantos já tentaram mudar o cônjuge? Você vão. Não, gente valente. Com 3 valentes de Jesus aqui, ó, glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Desista. Quantos já desistiram? Desista. Essa alma não vai mudar. E principalmente ela não vai mudar, não é nem porque ela não quer, é porque é você que está falando para mudar. Talvez se uma outra pessoa, num outro contexto, numa outra ministração, ela possa mudar. Mas sabe por quê? É que nós criamos resistência com aqueles que nos conhecem demais. Nós nos tornamos resistentes à nossa cultura de casa. Você sabia que tem casais que se parar de brigar, eles se separam? De verdade, se eles parar de brigar, eles se separam. Porque eles construíram uma cultura de briga no casamento. De discussão, eles estão competindo nesse casamento. E o casamento não é uma corrida, não é uma competição. Para com essa besteira.
não vai te levar a lugar nenhum. E esses são os desafios de uma vida conjunta. O desafio de entender esse companheirismo da outra pessoa e você ter ele para você ter um parceiro que seja cúmplice de você, nas horas que precisa ser cúmplice, nas horas que precisa realmente estar junto. Aquela pessoa que realmente vai, ainda que você esteja errado, vai ficar do seu lado. Isso é uma cumplicidade que nós vamos construir num casamento saudável. Quando houver problemas no casamento, a gente vai conversar, a gente vai resolver, a gente vai falar das feridas, a gente vai falar das cicatrizes das feridas, a gente vai falar das mágoas, das coisas que não ficaram bem resolvidas e realmente resolvê-las. Tem uma coisa que acontece com as irmãs. Não acontece com alguns homens também que têm alma feminina, mas a gente não vai falar sobre alma feminina hoje, né? Mas, tipo assim, uma das coisas que acontece muito, gente, é que às vezes aconteceram alguns problemas ao longo do casamento, você já resolveu os problemas, você já perdoou a outra pessoa também, já. Porém, quando alguma coisa não sai quando você gosta, ou do jeito que você queria, você vai lá no baú das velharias, abre o baú e busca de novo aquele troço para fora de novo. Eu sei que não acontece aqui, graças a Deus. Você só lá para os lados de Curitiba, para fora, né? Aqui, cara, glória a Deus. Eu largo. Não acontece. Porém, o que acontece com isso, gente? É que, na verdade, essa é uma área que ainda não foi resolvida no coração da pessoa. Quando acontece algo no casamento e a confiança é quebrada, a coisa mais difícil de ser restituída é a confiança. Não é verdade? Então, aquela pessoa ela não consegue perdoar a nível de confiar novamente e saber que não, eu vou dar um voto de confiança porque o meu marido nessa área ele mudou. E muitas vezes o marido também precisa dessa atitude de entender assim, nessa área a minha esposa mudou. E esses problemas muitas vezes, a desconfiança, a mágoa, nos distanciam do outro. E daí nós ficamos aquele casal indiferente. Quando você não consegue resolver certos conflitos, você simplesmente joga para debaixo do tapete. Não é verdade? Você vai jogando coisa para debaixo do tapete. Mas um belo dia você está caminhando nesse tapete e você pica nele. Porque está alto, tem muita coisa. E isso vai gerar o quê? Um distanciamento. A pior forma de fracasso no casamento não é a separação em si ou o divórcio. É simplesmente a dureza de coração e a indiferença. Você sabe que o contrário de amor não é ódio? O contrário de amor é indiferença. E o que é a indiferença? Tanto você não liga mais, você não se importa mais, você não tem nenhuma preocupação mais porque você já não está amando. Por quê? Porque quando eu amo, eu me importo. Agora, se eu não amo mais, eu deixo de me importar. Você não está mais honrando a aliança, você não está mais confiando na pessoa, você não resolveu o problema. E, gente, para resolver o problema precisa de conversa, diálogo. Um diálogo aberto, honesto, sincero. Nós precisamos ter um diálogo que seja, o código usa muito essa palavra, corajoso. Sabe, conversas corajosas que precisam ser
realmente conversar. Porque essas conversas é que vão sedimentar, que vão resolver. E nós precisamos, na vida de casado, exercitar o perdão, exercitar o andar a segunda milha, exercitar investimento no amor. E para a gente exercitar todas as coisas, a gente precisa muitas vezes de entender como funciona a linguagem de amor do nosso cônjuge. Como que esse cônjuge se comunica, como que ele se sente amado ou amado. Não basta eu comunicar com a minha esposa a minha linguagem de amor, porque não é a dela. Eu preciso comunicar com a dela também. E ela precisa comunicar a dela e a minha. Que difícil. Oh, dificuldade. Porque as nossas linguagens de amor são diferentes. Às vezes você se sente amado se alguém te ajuda. Outras pessoas se sentem amadas se tem tempo de qualidade. Outras pessoas se sentem amadas por causa do toque, do abraço. Outras pessoas odeiam ser tocadas. E nós temos, outras pessoas gostam de um presente, outras pessoas gostam de uma palavra de afirmação, aquela palavra que te levanta, que te anima. Amém? Amém. E nós precisamos investir nessas linguagens para que a estrutura do nosso casamento esteja firme. E estrutura de casamento vai precisar de algo que é difícil. Não é fácil. Tudo é muito bom, criar momentos juntos é bom, criar momentos especiais é bom, fazer uma viagem é bom, ir para Porto de Galinhas é bom. Então, né? Ir para Porto Seguro é bom, né? Ir para Matinhos é bom. Vamos na nossa realidade, né? Vamos baixar fogo na nossa realidade. Guaratuba é bom também, né? Demonstrar apreço, demonstrar gratidão, é muito bom, essas coisas fazem bem para o casamento. Mas tem algo que é fundamental. E o que é fundamental? Além do perdão, além de não desenterrar mais coisas do passado, é uma vida de orar juntos. Vida de oração. Ah, pastor, mas eu oro sozinho. Eu também oro sozinho. A minha esposa também ora sozinha. Mas em muitos momentos nós oramos juntos. Por que nós oramos juntos? Porque é necessário. Tem momentos que a gente precisa orar juntos. Pastor, precisa orar junto todo dia? Não precisa fazer disso uma religião. Mas você tem que estar disposto a entender quando você precisa orar com a sua esposa, quando ela precisa orar contigo, quando você precisa que ela ore com você. E isso tem que ser um diálogo aberto também. Porque senão a presença de Deus não estando no nosso lar, o inimigo se infiltra, gente. E ele é campeão em se infiltrar. Ah, pastor, você está dizendo que o diabo vai trazer um amante para dentro da minha casa? Não, isso daí está fora de cogitação. Mas o que ele pode trazer é um monte de pensamentos ao seu coração. É um monte de coisas que não deveriam estar lá. E como é que eu resolvo isso? Levando para a cruz de Cristo as nossas vidas, o nosso pensamento, o nosso casamento, blindando o nosso casamento contra as forças do inimigo. Gente, ele ataca casamento? Claro que ataca. Óbvio que ele vai atacar. É óbvio que ele vai tentar jogar você em limbos espirituais, emocionais, para tirar você do bom relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. E a vida de oração é fundamental e é a mais difícil, né, amor? Ao longo dos nossos anos, teve uma época que a gente... Quanto tempo a gente ficou naquela... A gente orava juntos sempre à noite. Mas a gente ficou um bom tempo, acho que uns 2 anos. Um ano. Eu sei que a gente daí viajou para o Rio Grande do Sul e nós estávamos nesse propósito de orar todos os dias à noite.
Aí a gente ficava na casa dos irmãos, gente, pensa. Aí a gente reunia como família, eu, Cleusa e o Lucas, para a gente ter o nosso tempo de oração. E o povo achou que a gente era super espiritual, né? E a gente falou para eles, não, a gente não é super espiritual, a gente está num propósito. Mas se vocês quiserem orar com a gente, vem junto. A gente foi juntando as famílias por onde a gente passou para orar conosco todo aquele tempo, porque era um tempo que nós estávamos num propósito. Gente, é bom, é ótimo. Então, a partir de hoje, pastor, eu vou obrigar meus filhos, minha esposa a orar todo dia. Não faça isso. Nada que não seja espontâneo, nada que não nasça no coração, não vale. Tem que ser espontâneo, tem que ser leve, tem que ser suave. Não é injusto. Nós não impomos Deus para as pessoas. Nós vamos para Deus porque a gente tem prazer de estar com Ele. A gente tem prazer que Deus esteja na nossa casa. A gente tem prazer que a nossa casa seja uma casa de paz. A gente tem prazer que a atmosfera da nossa casa, Deus esteja ali. Então é algo muito legal, é algo muito tranquilo. Você não precisa impor nada para ninguém. Hoje nós tivemos um belo tempo com Deus, mas a Cleusa estava num canto e eu estava no outro. Eu falei para ela machucou a coluna ontem, né? Aí eu falei para ela, deixa essa pia aí que eu vou dar conta dela, já. Então enquanto você vai arrumar a pia, eu vou orar. Eu digo, maravilha. Aí fui lá, comecei a arrumar a pia, botei um louvor, fiquei lá louvando na pia, lavando pia, limpando o fogão, enquanto ela estava na comunhão dela com Deus. Você traz Deus para dentro da sua casa. E isso é algo que você precisa fazer sempre que possível. Não é aquela coisa... Gente, não faça religião as coisas. Mas são coisas que são primordiais. Num lar onde todos oram, onde o casal ora, você não vai dormir de bico com o outro. Num lar onde Deus é a prioridade, você não vai magoar a pessoa simplesmente porque você quer ver ela ser magoada. Não, você não vai agir dessa forma. Por quê? Porque Deus Ele é esse óleo, esse bálsamo que tem que ter na relação. E, resumindo, nós temos que entender que quando nós buscamos essa vida de oração, quando nós buscamos orientação em Deus, a bênção de Deus sobre o nosso casamento, gente, eu falei isso no domingo passado, as outras pessoas vão começar a olhar diferente para a tua casa, vão começar a olhar diferente para o seu casamento. E não só isso, elas vão querer imitar o seu casamento. Elas vão ver que, moça, é assim que eu quero a minha família. E sabe quando tiver BO na casa deles? Adivinha onde é que eles vão buscar ajuda? Onde que eles vão buscar conselho? Na sua casa. Então, sejam vocês essas pessoas que vão ter casamentos que vão ser um exemplo. Que as pessoas vão poder ir até vocês. Buscar não só conselhos, mas buscar imitar vocês no dia a dia. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Amém?